Acredita-se que o período Kofun começou entre 250 a 300 depois de Cristo. Nessa época surge um poder centralizado em torno do clã Yamato, que é a base da futura monarquia japonesa. Porém, ainda não existiu um Estado japonês no sentido moderno, unificado, mas uma confederação de clãs com Yamato no poder. A autoridade do Okimi tinha forte caráter religioso e ritual. A organização política da época era chamada Gozoku e era caracterizada por clãs poderosos, cada um regido por um chefe. Cada clã realizava rituais sagrados para os kamis, deuses de japonês. Cada clã tinha seu próprio kami. O reinado Yamato exercia poder sobre os clãs de Kyushu a Honshu, concedendo títulos hereditários aos chefes de clã. Com o passar dos anos, Yamato se tornou sinônimo do Japão. À medida que os governantes de Yamato reprimiam outros clãs e adquiriram terras agrícolas, apesar de serem uma ilha, o período Kofun deu ao Japão bastante contato com outros povos, como os Baekje, Goguryeo na Coreia e as dinastias Jin na China, principalmente com contatos no final do século IV. Internamente, a partir do século V, há indícios que os Yamato tenham se tornado altamente militaristas. Esse século foi a fase crítica na evolução do Japão para um Estado coeso e reconhecido e unificado. Os governantes japoneses frequentemente nesse século solicitavam à corte chinesa de Jin, no Reino do Sul da China, a confirmação de seus títulos reais. Durante esse período, inscrições em espadas como a de Wariyama e a de Eta Fuyayama trazem dizeres rituais ao imperador Amenoshita Shiroshimezu, governador do céu e da terra, ou governador sobre tudo debaixo do céu, indicando que os Yamato invocavam um mandato do céu baseado no estilo monárquico chinês. O título Amenoshita Shiroshimezu Okimi foi usado como título monárquico até o século VII. Nesse século, os Yamato importaram grandes culturas materiais da China e da Península Coreana. E entre os séculos V e VI, devido à instabilidade na Ásia continental, mais imigrações sino-coreanas ocorreram para a ilha japonesa, com eles trazendo a irrigação, a agricultura e a produção avançada de seda. Junto a isso foram trazidas técnicas de tecelagem avançadas, iniciando nisso também a escrita tradicional chinesa, que já estava no Japão nesse período, mas era usada só pela elite, principalmente para genealogias, títulos e diplomacias. Mudanças religiosas e políticas ocorreram, com o ideal de linhagem divina dos Okimis. Nisso, no início do século VI, depois de Cristo, o poder dos Yamato se consolidaram no centro do Japão. Clãs rivais ainda existiam, mas eram mais subordinados ao poder de Yamato, que administrava o Estado para o imperador. Nisso cresce o papel dos Omi, chefes administrativos, na qual o papel de administração estatal seria recaído sobre eles. Porém, fora da ilha japonesa, com a queda do reino de Gaia na Coreia em 532, e com Baekje pressionando na ilha, o Japão perde a sua principal base de ferro no continente. Nisso, Baekje, para conseguir uma aliada contra os Goguryeo, envia em 538 à corte de Yamato uma estátua de Buda, sutras budistas, monges e textos explicativos do budismo. Um presente levado ao imperador Zenka do Japão.
Nisso, Yamato, para se igualar ao mundo continental, aceita o budismo como religião. E no ano seguinte, sobe ao trono de Yamato o imperador Kimei, o primeiro imperador legítimo e verdadeiro da história japonesa. Jojin e Kimei são 3 imperadores. São eles o imperador Nintoku, de 310 a 399, o imperador Hishu, de 399 a 405, o imperador Hanzei, de 405 a 410, o imperador Enjō, entre 410 a 453, o imperador Anko, de 453 a 456, o imperador Uriaku, de 456 a 479, o imperador Seinei, de 479 a 484, o imperador Kenzo, de 484 a 487, o imperador Niken, de 487 a 498, o imperador Ubetsu, de 498 a 507, o imperador Keitai, de 407 a 531, o imperador Ankan, de 531 a 536, e o imperador Senka, de 536 a 539, e o primeiro imperador reconhecido pelos textos arqueológicos como verdadeiro, sucedeu Senka, e ele chamava Kimei, que ascendeu ao trono japonês em 539 depois de Cristo, e se tornou o primeiro imperador verídico da história japonesa. E a partir de 538 se encerra a Era Kofun. E agora entraremos no período Asuka, que duraria até 710, no período na qual marcaria o surgimento do Japão como um estado unificado. Toma, trouxa! アマテラスの民の受けたがえな皇帝ども、このチャンネルに登録してください。